Futuro. Quando a gente fala de construções, é inevitável dizer que a gente está projetando para o futuro e não para o presente. As construções são feitas para durar décadas, com estruturas resistentes e físicas que devem abrigar um programa de necessidades específico. Para quem não sabe o que é um programa de necessidades, é tudo aquilo, todos os espaços, todas as funções que esse edifício deve exercer no seu tempo de vida útil. Por exemplo, uma casa ela tem a função de abrigar, uma escola de propiciar espaços para o ensino e etc. Então ele descreve as necessidades que o arquiteto acha necessário que aquele projeto possua. E dessa forma, uma vez que é definido o programa de necessidades, todo o projeto ele é pensado em torno disso. Geralmente, quando estamos projetando, a gente pensa em uma lógica de 3 dimensões. Nós pensamos nas larguras, nas alturas e nas profundidades. Essas são as 3 dimensões fundamentais para representar o espaço. Mas tem uma dimensão que em muitos projetos ela não é considerada: o tempo. Se você já viu o filme Interestelar, do Christopher Nolan, provavelmente você deve estar familiarizado com a ideia de que o tempo ele é mais uma das dimensões. Mas a gente, como ser humano, a gente não consegue perceber. Então, sendo essa a 4ª dimensão da arquitetura, e para não dar mais spoilers para o filme, como a gente deve considerar a passagem do tempo dentro dos nossos projetos? Como podemos criar projetos que tragam consigo uma flexibilidade para se adaptar às mudanças do futuro? Seria então a adaptabilidade o futuro da arquitetura? Então, se você já gostou do tema, não se esquece de se inscrever no canal para você receber muito mais conteúdo interessante como esse. Claro, deixa um like nesse vídeo para me ajudar a divulgar o vídeo para mais pessoas, que vai me motivar mais a fazer mais vídeos. Então, vamos lá. Capítulo 1. Nada é permanente, exceto a mudança. O arquiteto Louis Sullivan, um arquiteto pré-modernista, que projetou inúmeros arranha-céus de Chicago, ele proferia a seguinte frase: a forma segue a função. Portanto, os edifícios, principalmente os que seguiam o pensamento de uma arquitetura moderna, literalmente se moldavam de acordo com a função do espaço, e dessa forma a arquitetura ela era pensada. Os arquitetos em suas pranchetas eles definiam a forma como o usuário deveria utilizar o espaço, e a partir de cada traço seria definido a forma como ele iria viver. Mas existem muitas outras questões e muitas variáveis que vai depender de pessoa para pessoa, até de clima e a própria passagem do tempo, que vão surgir algumas mudanças no projeto que de certa forma elas são relativamente imprevisíveis. Mas é muito interessante esse pensamento de que a forma segue a função, se a função ela pode de certa forma mudar com o passar dos anos. Mas como isso iria ocorrer? Então, para ilustrar isso, eu vou usar um exemplo de uma obra muito icônica do modernismo, que é a Villa Savoye, projeto encomendado por Pierre e Eugène Savoye, que foi feito pelo arquiteto Le Corbusier com imensa liberdade criativa para definir o aspecto formal da casa. Mas de forma simples, eu queria demonstrar as transformações que o tempo fez nessa residência e como isso transformou seu uso. Após a conclusão da casa em 1929, a casa foi habitada com a função de moradia por Pierre e Eugène. Mas durante a Segunda Guerra Mundial e o domínio da Alemanha sobre a França, o casal ele teve que se mudar da residência abandonando ela. E o exército alemão ele se apropriou do espaço como um pequeno armazém. Então, posteriormente ao fim da guerra, ela foi um ponto de controle dos aliados no grande contra-ataque dos aliados do dia D e toda aquela história que você já conhece. Então, após a guerra, a construção estava em ruínas e a família Savoye decide não retornar à sua residência. E ali a casa ela permanece abandonada por longos 13 anos, até que em 1958 a cidade ela resolve tombar a cidade como patrimônio e transformar em um centro infanto-juvenil. As restaurações ela só começam em 1963, mas ela é abandonada novamente até 1985, quando depois ela foi completamente restaurada e reinaugurada em 1997 como uma casa-museu. Então o que a gente pode tirar de conclusão de todo esse processo de transformação da residência com seu uso e com seu tempo? É que a função inicial daquela obra, que era uma moradia, que era abrigar uma residência, ela se perdeu completamente com o tempo e foi se transformando de acordo com a necessidade de cada época. E o que fez a obra permanecer e ser restaurada não foi sua função inicial, mas sim a forma que trazia consigo um pensamento modernista de uma época, e possui um valor histórico importante para a arquitetura. Então fica aí o questionamento: se a função se transforma com o tempo, por que a forma ela deve seguir a função? Pensando nisso, existe uma vertente de sustentabilidade na arquitetura que muitos arquitetos questionaram e escreveram artigos e livros sobre, que é como produzir uma arquitetura adaptável no quesito de ser flexível, polivalente e permitir que o usuário se identifique no espaço, que essas obras elas permitissem uma variação do seu uso para que ela não precise seguir necessariamente um programa rígido, que ela cumpra a sua função na qual foi designada para fazer, mas que ela também possa se adaptar a muitas outras funções. Capítulo 2. O que é adaptabilidade? Tem um projeto que eu descobri enquanto eu vi uma série da Netflix, aquela série As Casas Mais Incríveis do Mundo. E essa foi um projeto de uma residência na Espanha que ele utiliza um aço muito especial, que é o aço Corten. Ele é um tipo de aço que não oxida, mas ele cria uma pátina e ele tem uma variação de cor de acordo com o tempo. Então, aproveitando a qualidade do material, o arquiteto ele propôs
uma casa que fosse revestida totalmente daquele material e que ela sofresse uma variação de tempo, que ela envelhecesse junto com o usuário. Nesse projeto eu achei muito interessante como ele pensa a passagem do tempo e como os moradores, os usuários, eles vão se sentir em relação a isso. Mas claro, a gente está aqui para falar de flexibilidade e adaptabilidade, como é preciso prever essas pequenas mudanças que irão ter com o tempo. Para ter diferentes significados, cada forma deve ser interpretável no sentido de poder assumir papéis diferentes, e só poder assumir esses papéis diferentes se os diferentes significados estiverem contidos na essência da forma, de maneira que seja uma provocação implícita mais do que uma sugestão explícita. Então, como se caracteriza essa adaptabilidade? Então, por definição, adaptabilidade é a capacidade do edifício acomodar, de forma eficaz, as demandas da evolução do seu contexto, maximizando assim o seu tempo de vida. Tem um livro muito interessante que é chamado O Edifício Ambiental. Ele foi escrito por Joana Gonçalves e Klaus Bode. E nesse capítulo, a arquitetura da adaptação, a autora ela fala sobre o conforto ambiental e sobre as possibilidades do modelo adaptativo. Ela ressalta que um edifício de menor impacto ambiental ele exige um envolvimento mais direto entre o espaço e o ocupante, entre o edifício e o ambiente. Então esse conceito ele é chamado de conforto adaptativo. Mas claro, o conforto ele é muito relativo, ele vai depender de pessoa para pessoa, da roupa que ela está usando, da sua altura e também muito da sua cultura e da localização, claro. Então, para propor um edifício ambiental, você tem que permitir que o usuário adapte o seu espaço ao clima, às suas próprias necessidades. Então, não só permitir um edifício que seja adaptável na sua modificação dos seus espaços, no que a gente pode chamar de polivalência, mas na verdade também permitir que o usuário adapte seu espaço à sua maneira. Por exemplo, no caso de brisas móveis que possam se mover, que o usuário vá lá e mexa, ele pode abrir para gerar mais ventilação no momento que não tem tanta insolação, e no momento que tem uma insolação incidente ele pode fechar o brise. Então dessa forma o usuário ele adapta o espaço de acordo com sua necessidade, de acordo com o horário. Então isso é o conceito de conforto adaptativo. Então falando um pouco do conceito de flexibilidade na arquitetura, ela implica em uma associação da natureza espacial à tecnologia construtiva, ao programa e aos usuários que estão usando o espaço. Então é uma tarefa muito difícil e de certa forma tem certas interpretações diferentes. E existem os tipos de flexibilidade que o edifício pode ter. Ele pode ser tanto você prevê que aquele espaço ele vai ter uma extensão futura, ou seja, há muitos casos de exemplos de arquitetos que fazem projetos que eles preveem que esse projeto ou vai se modificar com o tempo, como é o caso das casas módulo que tem no Japão, esse exemplo que você está vendo agora, que no caso são módulos que poderiam ser retirados e modificados e adaptados de acordo com cada época. É um projeto muito interessante. Um outro conceito de flexibilidade seria a polivalência, o mesmo espaço ele poder se adaptar a diferentes usos. Então nós devemos nos preocupar em propor edifícios adaptáveis às diferentes horas do dia, às diferentes estações do ano e pensando também fora da vertente climática. É preciso que a gente pense em edifícios que se adaptem às suas mudanças de funções que podem ocorrer e deixar que o próprio usuário ele adapte o espaço à sua realidade. Então vou indicar aqui um site que é muito interessante, que ele defende muito essa ideia. O site é o adaptablefutures.com. E nesse site ele tem várias postagens que falam sobre o tema. Ele também de tempo em tempo propõe concursos para estudantes de arquitetura, justamente com esse tema de adaptabilidade e propor esses espaços que tragam essa flexibilidade. Então é muito interessante você ficar ligado nele para aprender e também ver referências dos concursos passados e como poderia aplicar isso no seu projeto. Então um projeto que eu quero mencionar aqui é o projeto Central Beher, que é do Hermann Hitzberger. Nesse projeto são escritórios executivos e o arquiteto ele propõe uma sobreposição de cubos para criar um espaço democrático que pudesse interagir entre si e ser adaptável ao mesmo tempo. Então o mesmo espaço ele pode ser ocupado de diversas formas e ele incorpora muito da iluminação natural e dessa integração entre os próprios ambientes. Ele é um excelente projeto para você poder entender e ver desses conceitos aqui que eu falei no vídeo. Então, portanto, nós estamos sempre preocupados em construir mais e mais e produzir novos espaços e novos prédios. Mas essa lógica de certa forma fordista de construção, ela não se demonstra mais aplicável à nossa realidade. As cidades elas não têm mais espaço para crescer, as aglomerações construtivas elas estão gerando ilhas de calor e os edifícios rígidos eles acabam ditando de certa forma como a vida ela deveria ser vivida. Mas se a gente pudesse usar esses princípios aqui falados no vídeo para produzir construções mais sustentáveis que se adaptassem à mutabilidade da vida, pois surgem questões como justamente essa, a pandemia do Covid-19, que muitos dos espaços que antes eram enclausurados e que
Eles resolviam todas as questões de ventilação por meio de ar-condicionado, eles precisam abrir por causa que é necessária ventilação natural para levar esse vírus para fora. Então muitos dos espaços em várias escolas tiveram que ser readaptados devido a essa nova realidade. Então, em vez de produzir edifícios estáticos, nós devemos pensar sobre o viés da quarta dimensão da arquitetura. E de que forma esse tempo irá afetar o espaço. Olá pessoal, meu nome é Pedro Deodato, esse é o canal Viés Arquitetônico, se você não conhece. Aqui tem uma série de vídeos aqui sobre diversos assuntos, nós temos vídeos sobre coisas muito interessantes também, que você pode estar clicando aqui para ver qualquer um desses vídeos e continuar aqui no canal. Faz muito tempo que eu não gravo vídeo, eu dei uma certa pausa, porque a faculdade voltou e eu comecei a resolver muitas outras coisas, mas isso aí, eu tô de volta tentando gravar de novo um vídeo por semana, o que é um desafio muito grande. Então se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar um gostei e de divulgar o vídeo se você quer mostrar para um amigo, acho muito interessante compartilhar com seus amigos na sua rede social, vai me ajudar muito. É isso aí pessoal, muito obrigado. Eu vou deixar todos os links dessa bibliografia aqui na descrição. Então é isso aí, se você gostou, não se esquece de se inscrever para mais conteúdo e até semana que vem. Fui!